Muita luz para a sua vida, para a sua casa e para toda a sua família. De onde quer que você esteja a nos acompanhar nesta hora. Deus abençoe a todos grandemente, em nome do Senhor Jesus. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, nós vamos realizar a oração de número 70 do nosso propósito de fé. Ao longo desses últimos 70 dias, nós estivemos juntos, orando, meditando na palavra de Deus. E ao longo desses 70 dias, quantas inspirações o Senhor não nos deu. Quantas visões o Senhor não nos deu. Ao longo desses 70 dias, o Senhor nos concedeu muitas bênçãos, muitos milagres, muitos livramentos. O Senhor encheu as nossas mentes e os nossos corações por meio da sua palavra, gloriosa e poderosa. Iniciamos esse propósito convocando os amargurados de espírito, aqueles que estavam quebrados, falidos, principalmente no âmbito espiritual. Eu posso afirmar para você que eu prosperei ao longo deste propósito, porque este propósito ele me ajudou muito, me auxiliou e edificou a minha vida. Ao longo desses 70 dias, por muitas vezes, o Senhor falou ao meu coração. E eu tenho a certeza que Ele falou ao coração de todos aqueles que viveram e ainda estão vivendo esta fé junto conosco. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que você guarde na sua mente, que você guarde nas tábuas do seu coração cada palavra, cada ensinamento que o Senhor nos concedeu, porque mesmo eu estando como o pastor responsável por esse propósito, eu posso dizer a você que aprendi muito através desse propósito, lições que eu vou carregar para o resto da minha vida. E eu tenho certeza que você que viveu essa fé junto conosco também aprendeu muita coisa, guardou na sua mente, no seu coração, muitas coisas. Graças a Deus por isso. A honra, a glória, o louvor não pertence a nenhum outro, mas pertence ao Senhor Jesus. Não pertence ao mensageiro, mas ao dono da mensagem. Eu sou apenas o mensageiro. A glória não pertence ao mensageiro, pertence ao dono da mensagem. É como um exemplo do violão. O violão ele pode ser o mais belo, pode ser o mais afinado do mundo, o mais caro, o mais valioso. Se você deixar o violão em um determinado canto, a verdade é a seguinte: ninguém, absolutamente ninguém, vai ouvi-lo. Porque o violão, ainda que ele seja bonito, esteja afinado, mas sozinho ele não consegue fazer nada. Tem que ter ali alguém para usar aquele instrumento, não é verdade? Aí quando um músico vai lá, pega o violão e começa a usá-lo, aí você vê saindo um som assim muito bonito do violão. Mas a glória não pertence ao violão, porque o violão é só um instrumento. A glória pertence ao músico, porque é o músico que com a sua maestria,
ele consegue tirar um som belíssimo daquele violão. E nós sabemos que quando um músico ele é realmente assim diferenciado, profissional, ele consegue fazer sons com várias coisas, inclusive o violão. Para que você entenda, eu sou o violão e Deus, ele é o músico. Se Deus ele não me usar, não sai som nenhum. Essa que é a realidade. Então a glória não pertence ao violão, mas pertence ao músico. E o músico é o Senhor. E a palavra do Senhor é música para os nossos ouvidos. Mas muito mais que música, ela é força, ela é poder, ela é cura, ela é libertação, ela é livramento, ela é salvação, ela é luz, ela é vida, ela é tudo. E ao longo desses 70 dias, foi essa palavra que nós compartilhamos aqui com você. Independentemente do seu crédulo religioso, eu sei que estiveram participando junto conosco nessa fé, nesse propósito, católicos, espíritas, evangélicos, pessoas que têm ou não um crédulo religioso. E Deus abençoe a sua vida mais e mais. Você poderia perguntar, mas Pastor Abel, e não vai ter mais orações? A gente não vai receber mais nenhuma mensagem através desse canal? Com certeza você vai receber sim, né? Porque nós vamos realizar novos projetos, novos propósitos, sempre com o intuito de nos aproximarmos de Deus, de estreitar a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus. E sem sombra de dúvidas, é bom, é maravilhoso ter amigos que oram junto conosco, né? Que amam ouvir as palavras do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. E você foi uma companhia assim realmente incrível. Eu sei que aí do outro lado tem pessoas que todos os dias estavam ouvindo junto conosco, né? Pessoas que estavam se alimentando das coisas da fé. E eu quero dizer que a minha maior inspiração e motivação é o Senhor Jesus. Mas saber que do outro lado também há pessoas interessadas em crescerem na fé, em ouvirem a palavra de Deus, é claro que isso alegra o nosso coração. E muito. Por isso, nós vamos permanecer na fé, vamos permanecer compartilhando da palavra de Deus com os nossos amigos e com os nossos irmãos. Eu quero meditar com você, antes de realizarmos a oração da fé, no que diz o texto sagrado em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 18. E diz assim o texto sagrado: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Sabe, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, devemos dar graças a Deus até nos momentos difíceis, até nos momentos desafiadores, até em momentos em que a morte parece eminente. E eu estive no hospital fazendo a visita eclesiástica e
estivemos principalmente na ala em que tem pessoas ali fazendo tratamento contra o câncer. E eu falei com um rapaz. E eu falei com várias pessoas, na verdade, né? Mas teve um rapaz que eu falei, que eu passei a fé para ele. E eu olhava para aquele rapaz. E eu vi nele aquele desejo de vencer. Aquele desejo de sair daquela situação. Claro que o tratamento contra o câncer, principalmente, né, em um determinado período, em um determinado estágio ali onde a doença está mais agressiva, é desafiador. É desafiador, né? Mas eu vi força naquele rapaz. Eu vi força, eu vi nele assim um desejo de viver, né? E eu falei para ele assim, olha, ainda que o seu corpo esteja fragilizado, debilitado devido ao tratamento, né? E você tem que ficar deitado aqui, mas aqui, apontei assim na direção da cabeça, né? Aqui você continua de pé. Aqui na sua mente, você continua de pé. Você pode estar com o seu corpo deitado, mas aqui na sua mente você continua de pé, né? E eu vi aquele rapaz lutando pela vida, né? E eu quero incluir ele na minha oração, como todos os demais que nós visitamos também, né? Enfim. Mas você vê que depois, acho que a tia dele disse assim, pastor, ele se batizou tem uma semana. Tem uma semana que ele se batizou. Mas ele não se entregou. E eu creio em milagres, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Eu creio em milagres. Eu disse a ele assim, olha, o profeta, o homem de Deus, ele olhou para um vale de ossos secos. Ele conseguiu ver naquele vale de ossos secos um exército forte, poderoso. Eu também tenho um direito de olhar para você, ver você curado, ver você de pé. Eu tenho esse direito e eu não abro mão desse direito. Eu tenho um direito de crer. Quem não creia, paciência, né? Viva com a sua dúvida, mas não me impeça de viver pela fé. Eu tenho o direito de olhar para alguém com câncer e crer que essa pessoa vai vencer o câncer, vai se levantar do leito, vai dar a volta por cima, vai ser curada. É claro que o mais importante é a salvação da alma, é a paz da salvação, é a pessoa estar segura acerca de a quem a sua alma pertence. Mas eu tenho o direito de crer. E não tem nada nem ninguém que vai me roubar esse direito. Não deixe nada e nem ninguém roubar o seu direito de crer. A fé é algo que não se vende, é algo que não se negocia, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. A fé, ela é inegociável. Ela é inegociável, entendeu? Você morre, mas você não nega a sua fé. Essa que é a realidade. É igual a Bíblia, né? Você tem uma Bíblia na sua casa? Você tem uma Bíblia aí na sua casa? Você que tem uma Bíblia na sua casa, se você não tem, procura adquirir uma. Nem que seja online, no seu celular. Aí no seu celular tem um aplicativo de compras, né?
que você consegue comprar gratuitamente ou baixar o aplicativo da Bíblia. Então, procure adquirir uma Bíblia, nem que seja no seu celular. Eu pergunto, você tem uma Bíblia aí? Você acha que foi de graça para você ter acesso a essa Bíblia? Essa Bíblia aí que está na sua casa, você acha que foi de graça para essa Bíblia chegar aí? Foi de graça não, meu amigo. Para essa Bíblia chegar aí na sua casa, muitos cristãos morreram. Muitos cristãos não negaram a fé. Para essa Bíblia estar aí nas suas mãos. As letras dessa Bíblia aí, elas são consagradas por sangue. Sangue dos nossos irmãos. E mais do que isso, o sangue do nosso próprio Senhor. Então, essa Bíblia, ela tem um valor inestimável. Não é, eu comprei ali, foi R$200, R$100, R$50. Não é desse valor que eu estou falando, não. Eu estou falando do valor histórico. Eu estou falando do valor da luta, do valor da renúncia, do valor do sacrifício que muitos cristãos fizeram ao longo da perseguição que a igreja enfrentou séculos após séculos e não se curvou e não negou a fé. Hoje eu tenho a Bíblia aqui na minha casa, mas eu entendo que para essa Bíblia estar comigo hoje, muitos dos meus irmãos morreram, mas não negaram a fé e tiveram pressa em espalhar o evangelho do reino, porque pensavam, deixa eu espalhar o evangelho do reino o máximo que eu puder, porque quando me prenderem e me matarem, essa palavra ela já foi espalhada para 5, 10, 15, 20, 50 pessoas. Porque os cristãos da igreja primitiva, eles entendiam o que eu e você precisamos entender nos dias de hoje. Que a mensagem, ela é mais importante do que um mensageiro. Então, a palavra de Deus que eu prego, ela é mais importante do que eu. Então, o que importa de fato é que essa palavra chegue adiante. Ainda que eu não consiga ir adiante, porque eu posso morrer a qualquer hora, a qualquer momento. Para morrer basta estar vivo, não é verdade? Enfim, minha vida está na mão de Deus. Mas a mensagem não. Passarão os céus e a terra. Nós passaremos nesse mundo. Falamos ao longo do propósito dos 70 que a vida se assemelha a uma neblina. Então nós passaremos. Eu vou passar. E que passe. Mas a palavra do Rei, a palavra do Messias, a palavra do Cristo, a palavra do Salvador, a palavra do Nazareno, de Jesus aquele que vive, essa não. Essa não morre. Essa se perpetua de eternidade em eternidade. Então, nós devemos dar graças a Deus. Não só em momentos bons, mas também em momentos difíceis. Em momentos difíceis, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. De repente você está passando por uma luta, uma dificuldade, que a vontade que você tem é de blasfemar, é de falar contra Deus, é de depor contra Deus.
Não faça isso. Houve um homem que se dispôs a depor contra Deus. O nome desse homem era Judas. Era Judas. Ele se dispôs a depor contra o Senhor Jesus, a traí-lo. E o fim desse homem não foi bom. O fim desse homem não foi bom. Então não traia o seu Deus. Não traia a sua fé. Ainda que nós estejamos passando por momentos que só Deus sabe. Só Deus conhece, porque sonda mentes e corações. Mas mesmo assim vamos permanecer na fé. Na fé. Não vamos blasfemar contra o Senhor. Não vamos negar a nossa fé. Não vamos pecar contra o Senhor. Não. Mas vamos resistir. Vamos resistir. De repente você me ouve agora de um leito de hospital. E você está aí agora, de repente até sem visita. Não tem nenhuma visita aí com você. Ou um acompanhante com você. Mas sozinho você também não está. O Espírito do Senhor Jesus está aí com você. Você pode não ter um acompanhante físico, mas você tem um acompanhante espiritual. E esse acompanhante é o Espírito Santo. Perceba ele aí onde você está agora. Em nome do Senhor Jesus. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, não negocie a sua fé. Não se venda, não se corrompa. Não negue a sua fé. Assuma a sua fé na pessoa do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Jesus falando, aqueles que me assumirem diante dos homens, eu os assumirei diante do Pai. E aqueles que me negarem diante dos homens, eu os negarei diante do Pai. Tenha caráter, tenha personalidade. Seja firme e assuma a sua fé na pessoa do Senhor Jesus. Dito isto, é momento de oração. Vamos unir a fé. Vamos juntos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, uma palavra queremos dizer ao Senhor. Gratidão, gratidão, gratidão. Deus, em nome de Jesus Cristo, aquele que vive, o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Messias, aqui estamos para realizarmos a oração de número 70. Meu Pai, não importa o que estamos passando, o que estamos enfrentando, independentemente, rendemos graças ao Senhor, rendemos louvores ao Teu nome, bendizemos o santo nome do Senhor, porque Tu és santo, porque Tu és glorioso, porque Tu és poderoso, porque Tu és incomparável, inigualável. Senhor, o Senhor nunca traiu a ninguém. Nunca. O Senhor nunca deixou os teus largados à própria sorte.
Não, Senhor. Quando a uma ovelha se perdeu, o Senhor deixou as 99 e foi em busca daquela uma. Deus, não há nada nem ninguém que se compare ao Senhor. Nós não podemos cometer o erro de colocar um homem, uma mulher, uma pessoa, seja ela quem for, tenha ela a importância que tiver, acima do Senhor. Acima do Senhor é inegociável. Não pode ter absolutamente nada nem ninguém, nem acima do Senhor e nem igual ao Senhor. Nas nossas vidas, de fato, o Senhor tem que estar em um lugar inalcançável, inatingível, por qualquer coisa e por qualquer pessoa. O lugar do Senhor nos nossos corações tem que ser assim tão especial que a pessoa que nós mais amarmos neste mundo, o amor que temos para com essa pessoa não pode chegar nem perto do amor que temos para contigo. Porque o amor que temos para com o Senhor é para além deste mundo. Deus, ao longo das nossas vidas, nós vamos conhecer pessoas fantásticas, maravilhosas, mas que vão entrar e sair das nossas vidas, mais cedo ou mais tarde. Mas o Senhor não. O Senhor não é para esta vida somente. O Senhor é para toda a eternidade. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. A nossa alma se alegra em Ti. A nossa alma se regozija no Senhor. Deus, receba a nossa vida, a nossa alma, o nosso ser. Receba, Senhor, tudo o que temos, que somos, que havemos de ter e de ser. Rendemos ao Senhor. Meu Pai, toma a todos que participaram desse propósito junto conosco, do primeiro ao último dia. Toma cada uma dessas pessoas de repente que eu nunca vou as conhecer pessoalmente. Mas isso para mim não importa, porque esse propósito não foi para falar de mim, mas para falar do Senhor. E o que importa é que por meio desse propósito as pessoas elas conheceram ao Senhor, passaram a se relacionar com o Senhor. E é isso que importa. Essa é a razão desse propósito. Obrigado, Jesus. Eu entrego a tudo e a todos nas tuas santas mãos. E todos os que creem digam amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, vamos em frente, com Jesus na frente, até o nosso próximo propósito de fé. Mas a vida com Deus não é feita de voto ou de propósitos. Muito mais que isso. A vida com Deus é uma comunhão diária. Vamos em frente.